Olá, pessoal. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho diferente. A nossa live de hoje, eu vou comentar comentários. Tem uma postagem da doutora Ana Beatriz, psiquiatra, maravilhosa ela, faz muitas colocações muito importantes, mas ela teve uma colocação, agora que eu recebi, um recorte, né, de um provável podcast que ela apresenta, que fala sobre saúde mental e amamentação. E aí eu quero ler para vocês o meu comentário e quero ler o comentário das mulheres para mim. A gente precisa falar sobre isso. E eu não estou na internet nesse lugar de tratar mulheres de forma infantiloide, né? Porque não é infantil, né? É infantiloide. Eu estou nesse lugar de lidar com mulheres de forma adulta, porque eu sei que são mulheres adultas e que elas provavelmente não elaboraram o que elas viveram e não elaboraram o quanto elas foram atrapalhadas no seu processo de maternidade, de amamentar, principalmente, porque esse é o foco principal, e o quanto o problema na saúde mental está tão ali se misturando em todas as camadas da amamentação, que essas mulheres estão ali optando por não amamentar por motivos injustificáveis. Porque a gente tem ali um número de mulheres que às vezes não quer mesmo amamentar, gente. Quem não quer amamentar precisa assumir isso depois de todas as informações. Porque quando a mulher ela camufla os seus sentimentos utilizando de outras justificativas, ela acaba inserindo num contexto cultural informações equivocadas para outras mulheres, né? Que também vão caminhar por aquele lugar de muita falta de autoconsciência e de consciência sobre o processo fisiológico da amamentação. Então é o seguinte, quem quiser aqui assistir pelo YouTube, eu acho que é a melhor opção, tá? Porque vocês vão conseguir ver pelo YouTube o que eu vou compartilhar. Aqui eu vou só falar o que eu estou compartilhando no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos ver o vídeo. Acho que vocês já viram que eu já coloquei no meu stories. Então vamos ver o vídeo da doutora Ana Beatriz para a gente entender esse contexto que eu estou falando. Vamos lá. A gravidez para algumas mulheres pode ser um gatilho para acionar a depressão. Não é porque ela é mamãe, porque tem gente que faz julgamento, né? Como assim? Você está deprimido, você teve um filho. Não se culpe. Isso não tem nada a ver com amor ao seu filho. E durante muito tempo se cobrou dessas mulheres, neném nasceu, tem que dar de mamar de qualquer custo, e não pode tomar nada. Eu falo, gente, hoje tem leites maravilhosos. O que você não pode deixar de fazer como mulher é dar de mamar com contato físico, por causa da ocitocina. O filho chora o tempo todo, passa mal, papapá, e em 15 dias a mulher tá apaixonada pelaquela máquina de produzir catarro, cocô, xixi, porque tem a santa ocitocina, que é uma mágica, que depende do tato. Então a mãe pode dar mamadeira, pode ser medicada, ter o contato físico. Porque aí vem a sogra, como assim? Que você não dá de mamar? Porque eu dei de mamar, eu tinha leite que nem uma vaca. É duro, gente. É duro. Então, a gente tem muitos equívocos nessa fala, tá? A gente está falando de uma psiquiatra, ela está falando de um contexto específico, provavelmente contextos que ela viu. Ela não é mãe, ela não teve essa experiência de amamentar. A abordagem dela, obviamente, é um corte, um recorte, né, do que ela falou. Ela deve ter falado coisas mais complexas antes e depois desse recorte, mas a minha análise aqui não é sobre a doutora Ana Beatriz, é sobre o recorte, sobre a fala. Por que eu estou querendo fazer uma análise sobre essa fala? Porque é muito importante que a gente entenda, enquanto médica, porque ela é uma médica psiquiatra, eu sou uma médica cirurgiã vascular, que lido com a amamentação profundamente porque tive problemas na amamentação e consegui resolvê-los, inclusive. Mas eu preciso trazer para vocês essa narrativa para que vocês entendam que é muito importante que haja um alinhamento muito coerente das informações que nós passamos na internet. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou dizer antes de ler o comentário que eu fiz na descrição, no vídeo, né, da doutora Ana Beatriz, é dizer que existe ali uma elaboração muito rasa sobre a importância da amamentação. A gente mistura muitos assuntos, como, por exemplo, a ocitocina, o contato, a mamadeira,
o uso de fórmula, e aliás tem uma comparação infeliz de que existem leites muito bons, e essa não é uma verdade, nós sabemos disso. E essa verdade, às vezes, machuca muito mulheres que tiveram que complementar. Eu fui uma mãe que tive que complementar, mas não tive, na verdade. Fui levada a complementar por uma negligência profissional, que é o que a maioria dos profissionais cometem com os pacientes, com os bebês, e a maioria das mães acreditam que aquilo ali era o necessário. E aí, depois que eu fui fazer a consultoria, abrir o Instagram, eu entendi que não, assim, na verdade, tem muita mãe, muita mesmo, vocês não têm ideia, muito mal conduzida, e vocês talvez estejam vendo isso cada vez mais descaradamente, né? As blogueiras, o bebê está nascendo, no primeiro dia ela já está com fissuras e ela está dizendo tudo normal, é assim mesmo, porque ele suga com muita força, e não é bem isso. E aí entra o contexto de saúde mental. Então, nós temos já evidência científica de que a saúde mental da mulher, a amamentação é um fator protetivo. Então, se nós sabemos que a amamentação é um fator protetivo, nós precisamos proteger a amamentação dessa mulher. E aí, quando eu leio a fala amamentar a qualquer custo, eu me pergunto qual é o custo de ser mãe. Se todo mundo já botou na ponta do lápis qual é o custo de se tornar mãe, principalmente as mulheres que decidiram ser mãe. É um custo alto. Se as que não decidiram já é um custo alto, então imagina as mulheres que decidiram. E aí minha pergunta é, o que é se tornar mãe? Se tornar mãe é ter filho ou é maternar esta criança? Nós somos animais muito primitivos, mamíferos, que dependemos do ato de mamar. E a mamadeira, nesse contexto, ela é um distrator. A mamadeira devia sequer ser citada. Até porque, para se tratar a saúde mental de uma mãe, não é preciso desmamar essa mãe. Então, se essa mãe está num contexto, e eu não estou falando de contexto de psicose, estou falando de contexto de depressão pós-parto. Se essa mãe está num contexto de depressão pós-parto, ou até de blue, né, baby blue, a gente precisa lembrar que a amamentação, estatisticamente, protege a saúde mental desta mulher. Então, se ela quer amamentar, e muito provavelmente, animalescamente ela quer, tá? Porque é um processo natural, e romper isso é muito mais danoso. É tão danoso que a gente agora vai entender nos comentários que eu vou ler como essas mulheres que não conseguiram amamentar, não porque quiseram não conseguir, mas porque não tiveram o apoio necessário. E quando eu falo apoio, é uma magnitude de acontecimentos assim que é difícil até eu falar numa live só. Como essas mulheres reagem? Elas reagem como um animal violentado, com violência. Então, vou ler para vocês o meu comentário primeiro. Eu respondi assim, querida colega, há tanto equívoco na sua fala, inclusive uma porcentagem enorme de medicações psiquiátricas podem ser usadas enquanto o bebê mama. Não tem leite substituto, eles nem chegam perto do leite produzido pela mãe. E já tem estudos que mostram que a mãe que consegue amamentar tem menos índice de depressão. Gosto muito de suas outras abordagens, podemos conversar se você quiser. Eu sempre acho que a mulher, principalmente a mulher mãe, não é o caso da doutora Ana Beatriz, mas a mulher médica, ela tem um potencial de mudança social muito grande. Na minha comunidade tem 3 cursos voltados para mulheres médicas, porque nós sabemos que dentro do paternalismo médico, na cadeia, né, de hierarquia, o homem médico é muito mais respeitado que a mulher médica. Mas no contexto saúde, a mulher médica tem uma certa autoridade dentro do seu ambiente hospitalar ou extra-hospitalar. Então, quando a gente encontra uma mulher médica que está entendendo o que é a amamentação, o que é o colo, o que é o não usar bicos, o que é toda essa profundidade da indústria do marketing da fórmula e dos bicos que atravessou até uma psiquiatra sem ela perceber, o quanto isso é danoso e o quanto o papel da mulher médica que entende disso e não importa a especialidade dela, está aqui eu, cirurgiã vascular, informando vocês nesse Instagram, nesse YouTube, no TikTok. Estou aqui para reforçar que quanto mais uma mulher médica entende disso tudo, melhor. Então, vamos ler agora o que as pessoas comentaram a respeito. Vamos lá. Olha, ou ouvi aquele clássico, seu leite é fraco, e por conta desses comentários, passei anos sem conseguir ver uma mulher amamentando e não senti uma tristeza profunda. Gente, eu sempre falo no meu Instagram,
não é natural não amamentar. Não é. Então, se uma mulher não amamenta por muitos anos, aquela quebra do natural lhe corrói. E aí ela tem esse padrão de comportamento, né? Uma mulher escreveu: só quem passa por uma depressão pós-parto sabe o quanto dói. Não conseguir amamentar, não conseguir tomar um banho, não ter vontade alguma de cuidar, ser julgada por toda a sua volta, não ser cuidada dentre tantos outros sentimentos ruins, desesperadores, depois que passa, ainda vem o sentimento de culpa de não ter conseguido fazer nada para sair dessa situação. Vem o sentimento de culpa por não ter amamentado, por ter deixado no colo do pai, da avó, para descansar 5 minutos. Essa frase dela, ela vem atravessada com muitas violências, porque uma mulher em depressão pós-parto, ela não precisa só de remédio e desmame, é o contrário, ela precisa de remédio e amamentação, e colo, e presença, e afeto, e abraço. Ela não precisa de absolutamente nada que lhe gere dúvidas. Então, se houve um contexto em que ela se sentiu à sua volta julgada, e o pior, ela se sentiu mal por sentir estar sendo dispersa do processo de maternar, houve uma falha dos cuidadores da rede de apoio, sabe? De todo mundo que estava ali, em perceber essa mulher. Porque ela, às vezes ela está falando isso agora, no dia ela não disse nada. Então, houve uma falha muito grande e a gente precisa entender que essa falha é nossa, é de todos nós. É do médico que acompanhou a depressão, é da enfermeira, é da consultora, é do pediatra, é do marido que não percebeu essa mulher, é de todo mundo. Então, a culpa não é, gente, da amamentação. A amamentação é um fator protetivo nessa história. O problema é que, ó, a gente está ouvindo uma descrição de um abandono, uma solidão. Então, as coisas não começam no peito, não começam na necessidade de um bebê de succionar aquele peito. As coisas começam lá atrás. Esse gatilho que a Ana Beatriz fala, eu super concordo. A maternidade é um gatilho, mas não porque a maternidade é violenta em si, é que a maternidade escancara toda uma violência que essa mulher sempre sofreu calada. É tanto que, provavelmente, ela não verbalizou isso quando ela sentiu na época. Outra frase é: tive 2 partos completamente diferentes. E a amamentação também. Somos seres singulares e únicos, assim como nossos filhos. Tive problemas para amamentar minha primeira filha e nenhum com a segunda. Tive os 2 partos, nada disso pode definir a mulher. Eu acho muito problemático que mulheres se definam pelo seu processo de maternar. É quase que uma representação do ensinamento patriarcal, né? De ter que botar o chequezinho lá, marcar o ponto, né, no Excel, na planilha do Excel. Eu consegui formar, fazer vestibular, eu consegui arrumar um trabalho, eu consegui casar, eu consegui parir, eu consegui amamentar. E aí falta o quê nisso tudo? Consciência sobre os processos. Então, você não sabe por que você quis casar, você não sabe por que você quis amamentar, você não sabe qual era a importância de parir. E aí você começa a achar que os processos são singulares e que tanto faz como tanto fez. Os processos são singulares, mas não tanto faz como tanto fez. Os processos são todos atravessados por um sistema que não te quer consciente dos processos internos, dos seus processos femininos de parir e amamentar. Por muitos anos, o sistema quer romper esse apego de bebês com criança. Não à toa se inventou mamadeira, chupeta, creches cada vez mais cedo, as crianças acabam indo, isso, e em nenhum momento a gente fala disso numa perspectiva de culpa materna. A gente fala disso numa perspectiva de que a única pessoa que pode dar o pontapé para modificar essa realidade é a própria mãe. Porque quando ela está naquele lugar de passividade, não há diálogo, porque a passividade é uma obediência ignorante ao sistema. Então, a gente não tem como discutir um assunto em que eu já repeti milhões de vezes que não há heróis. Não é uma consultora que vai resolver um problema dentro de uma casa, sabe? Que de uma mãe que não está sendo vista e está sendo violentada e silenciada por anos. Então, ou a gente tem consciência real do que a gente está fazendo, ou a gente vai continuar nessa de marcar X e se comparar. Ai, cheguei na meta que eu precisava, agora eu já posso morrer. Tomei ocitocina em spray nasal quando tive minha primeira filha. Essa é uma das maiores iatrogenias que vendem. A ocitocina nasal é completamente desnecessária para mais de 99,9% dos casos. E cada vez mais eu estou vendo mulheres tendo acesso a essa ocitocina nasal.
Ela disse que foi a melhor coisa que ela fez. Fiquei mais tranquila. Bom, essa ocitocina, obviamente, serviu de efeito placebo. O leite desceu e, enfim, a ocitocina é uma excelente alternativa para se vencer o medo da maternidade. Então, você pode ver, todas as histórias aí estão atravessadas por violência, por medo, por muita tristeza, por uma sensação de abandono, por uma sensação de estar sendo vista e cobrada, e não de estar sendo ajudada e amparada. E tudo isso está sendo atravessado por supostas tecnologias que superam a capacidade fisiológica do seu corpo, como, por exemplo, um spray nasal, né? O que seria da humanidade, o que seria de nós aqui, se não existisse um spray nasal de ocitocina. Então, vocês entendem que a profundidade dessa discussão é tão grande e ela mexe em tantas feridas abertas de mulheres que, inclusive, verbalizam ali no computador, né, ou nos seus celulares, né, quando elas me respondem, elas não estão nem aí para o que eu falo, mas elas estão lá se manifestando contra a única pessoa em trocentos comentários que disse, olha, doutora Ana Beatriz, de igual para igual, que você é igual a mim, com relação à profissional médica. Há um equívoco na sua fala. E a gente precisa conversar sobre isso. Estou, obviamente, aberta. Não sei se vai haver essa conversa, mas a gente precisa conversar, porque essa mudança ela é muito estrutural. E se a gente não entende essa mudança estrutural, a gente vai sempre se colocar nesse lugar de vítima, nesse lugar de, eu não posso, eu não consigo, meu corpo falhou, foi o pior momento da minha vida. E vocês podem perceber que de tudo isso tá ali, ó, a autoconfiança da mãe minada ou sustentada no instrumento desnecessário. Então, é possível amamentar com depressão, desde que se tenha tratamento psiquiátrico adequado. Boa parte das medicações psiquiátricas, elas são compatíveis com a amamentação. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora da gente começar a falar sobre tá no lactância, mas, assim, acho melhor não, gente. Tá no lactância. Você não quer indicar um tratamento estético, puramente estético, para uma mulher que tem 6 meses de amamentação, ou abaixo de 6 meses, tudo bem. Isso é uma discussão ali quase que ética do que científica. Porque que pode. Eu sou cirurgia vascular, pode fazer tratamento de varizes para mulheres antes dos 6 meses? Pode, ela não precisa desmamar. Então, veja o quanto isso muda a perspectiva da amamentação dessa criança. Então, pode fazer outros tipos de tratamentos, a gente precisa olhar na lactância. A família faz questão que isso seja feito. Existem muitos riscos, e qual é o risco? É para a mãe ou para a criança? Então, a gente precisa ter uma fala que proteja a amamentação. E todas as vezes que a gente entra nesse âmbito da saúde mental, eu já fiz curso de psicologia do puerpério, do qual eu tive que sair do curso porque a minha indignação com as psicólogas e psiquiatras foi absurda. Porque a fala delas era muito essa fala de temos que desmamar essa mãe para essa mãe viver, para essa mãe voltar à vida de antes. Sendo que sabemos que foi a vida de antes que trouxe ela ao adoecimento depois que as cortinas caíram na maternidade. Então, enquanto essas mulheres acharem que estão num paraíso antes da maternidade, que a depressão pós-parto ela é ocasionada única e simplesmente pelo parto, pela presença de um bebê, elas estão absurdamente equivocadas. Ela é um gatilho. Isso já existia antes. E se a gente não tem, aí chega a hora da autorresponsabilização. Se a gente não tem vontade de enfrentar aquele momento para proteger tanto a gente fisicamente e mentalmente, quanto o nosso bebê, mantendo aquela amamentação, realmente a gente pode estar cercado da melhor equipe do mundo. Isso não vai ser possível. Mas isso tem que partir de um lugar de muito conhecimento, de muita consciência, de uma informação muito coesa. Então, eu tenho mulheres que fiz consultoria, que teve uma questão com a saúde mental, tomaram suas medicações com muita tranquilidade e passaram por aquele processo. E hoje, com muito mais consciência, com mais estabilidade da sua psique, elas entenderam o quanto continuar amamentando foi muito importante para que elas entrassem ali naquele ciclo químico típico, né, de alguém que não seja deprimido e conseguissem entender, inclusive, a partir de terapia, não só a medicação, por que elas entraram nesse lugar e por que elas não querem mais entrar nesse lugar.
Então, a maternidade, ela é uma extensão, mas muito aberta e sem filtro, sem cortina, de uma violência estrutural que mulheres sofrem desde o dia que nascem. Então, a maternidade escancara isso, que nós somos animaizinhos mamíferos e a gente devia ouvir melhor as nossas próprias raivas, ao invés de focar as nossas energias em jogar raiva às pessoas que tentam não colonizá-las, mas trazê-las para uma consciência de toda a sua vida, de viver, porque a maternidade é uma etapa desta vida e ela envolve outra vida. Dá para proteger o bebê e dá para proteger a mãe. A minha fala sempre vai ser essa. Vamos ver. Pessoal, tem mais umas frases aqui. O pior é lidar com a dor pós-cesárea, dor na alma que o puerpério causa e ainda ter privação de sono e amamentar. É muito punk, gente. É isso. Esse pior é um pior que a gente sabe. E essa cesárea foi indicada? Essa mãe tinha noção do risco de uma cirurgia? Ela escolheu? Foi agendada? Lhe roubaram um parto normal? E essa privação de sono, cadê a rede de apoio? O quanto essa mulher não foi preparada para esse pós-parto e quanto a rede de apoio foi falha nesse momento, né? E o amamentar pareceu assim, e ainda tem mais o amamentar. Bom, o sono ninguém substitui, a não ser que eu entregue esse bebê para uma babá. A amamentação, eles querem substituir pela mamadeira, o que é um equívoco também, assim, danoso, absolutamente danoso para o bebê. E a cesárea, a gente precisa enfrentar o medo de parir, que foi um medo criado culturalmente, né? Para que a gente realmente não escolha parir. Então, vocês conseguem ler na frase, dói na alma. Mas dói na alma, gente. Não é natural cortar 7 camadas de uma barriga para tirar um bebê. Isso não é natural, isso dói na alma mesmo. Assim como dói na alma parir sob violência obstétrica. Então, o que vocês precisam entender é a base. É a base do problema, não é amamentar. Inclusive, existe uma estatística que mostra que mulheres que sofreram violência obstétrica têm muito mais chance de não conseguirem amamentar. Porque o processo de amamentação é um processo muito mais complexo, é um pós que exige um esforço diário, quase que de horário, marcado todos os dias. E a mulher que já vem desse processo já instável emocionalmente, por conta da não digestão de uma violência que é inconcebível, porque parir é muito sexual, então quando a mulher sofre violência no parto, a sensação é de abuso sexual mesmo, e quem já foi abusado provavelmente vai saber que é uma dor infinita, e que é muito difícil lidar com a dor do abuso, né, inconsciente, num pós-parto em que o bebê demanda o seu corpo 24 horas por dia. Tem muitas camadas para serem discutidas nesse assunto. Mais perguntas ali, ó. Família do meu marido. Se a bebê chora, para eles é fome, ou quer a mãe. E ignora completamente a informação quando digo que acabei de amamentar naquele exato momento. Que bebês choram não somente por fome, mas também por sono, troca de fralda, possível assadura, cólica, manha porque quer, em que você caminha com ele nos braços. Enfim, haja paciência. É isso. Então, mulheres não são ouvidas no seu processo de maternar. A demanda de um bebê com uma mãe, ela é muito exaustiva. Mas se ela tem essa relação, né, com a rede de apoio, que entende os seus pedidos nada sutis, porque não é nada sutil, de ajuda, as coisas começam a fluir melhor. Mas quando a mãe fica solitária nesse processo em que ela pede ajuda, de forma sutil, mas pede, e a ela é devolvido o silêncio ou a invalidação, isso também é violento. Então, vocês precisam entender que violência não é só bater em mulher, gente. Violência não é só cortar o períneo. Violência não é só falar cala a boca na hora do parto. Violência não é só isso. A gente tem muita violência puerperal, muito escondida, e as mulheres têm muita dificuldade de nomeá-las. Lá na minha comunidade, nos encontros ao vivo, eu ajudo todas elas a nomear essas violências, porque só nomeando elas se protegerão de uma próxima violência ou sairão daquele ciclo que ainda estão. Então, assim, é muito importante mesmo a gente saber de tudo isso para a gente ser heroína da nossa própria jornada, da nossa própria história, né? Também tem uma outra resposta que é: tem alguém para desabafar, de preferência outra mãe que esteja na mesma fase, só outra mulher será capaz de compreender. E eis que aí pode ser um viés de
de informação dada pela doutora Ana Beatriz, porque ela não é mãe, ela não esteve nesse lugar, né? E quando eu falo nesse lugar, não é só de parir, nesse lugar mesmo de amamentar, de estar ali submersa naquela neblina, e isso dificulta também o entendimento, tá bom? A outra disse, já eu fui condenada, entre aspas, por não querer dar fórmulas para minha filha. Mamava de hora em hora, mas eu estava ali para isso. Brigaram comigo porque essa criança está mal alimentada, por isso chora de hora em hora. O certo é de 3 em 3 horas. Nossa, que é isso, né? Tapei os ouvidos e dá-lhe peito. Não me arrependo e faria de novo se fosse preciso, mas se Deus quiser, não será preciso. Gente, quando a gente tem mulheres teimosas, mas conscientes, elas conseguem. E aí o discurso, ele começa a se perder. O discurso de, mas eu não consegui porque eu não tinha leite. Mas eu não consegui. Ele se perde, porque tecnicamente falando, a gente vê que há muita má condução técnica, né? E desmamar uma mãe por uma depressão, a não ser que ela esteja em psicose, que aí o bebê corre risco, né? A gente está ali falando de uma situação muito específica e que é muito mais rara do que a própria depressão pós-parto. A gente precisa saber quais são as consequências disso. E também sabemos que até na própria psicose puerperal, o desmame não é necessário. Essa mãe, ela continuará produzindo leite. A gente pode medicar essa mulher, ela pode ser internada e esse bebê ser ofertado a ele fórmula artificial em copo aberto ou colher dosadora, para que quando essa mãe retorne do hospital, ela precisa, inclusive, retornar e ter contato com essa criança, ela não tem que se afastar dessa criança. No começo, óbvio, com supervisão e não com julgamento, ela vai se reconectar de novo, ela vai conseguir se equilibrar emocionalmente, psiquiatricamente, e ela vai conseguir voltar a amamentar. Então, a gente precisa entender todos os contextos, e mesmo entendendo todos os contextos, eu só consigo enxergar que tem muita mulher sendo violentada por vários ângulos e não está vendo. E aí isso me deixa preocupada, porque a gente tem um mar de comentários na postagem de mulheres justificando o porquê foi necessário a suposta violência, o desmame, porque aquele bebê, na verdade, se tornou um problema e não uma reconexão de uma mãe que provavelmente se desconectou totalmente no puerpério. Então é isso, gente. A gente tem mais coisas. Tem mais coisas. Vou ler rápido essas e vou fazer assim, um comentário. A gente falta 3 minutos para acabar. Mães que fazem parto cesariana e não conseguem amamentar são muito julgadas. Eu sei bem disso, porque eu sou uma delas. Esse negócio de julgamento, eu olho muito pelo olhar da terapia, sabe? A gente precisa entender o que é julgamento externo e o que é julgamento nosso. E o quanto aquele julgamento nos afeta. Bom, eu tive depressão pós-parto por causa da opressão dos outros, de que eu tinha que amamentar, custe o que custar. Eu demorei a ter leite porque meu filho nasceu de 8 meses de cesariana. Hoje em dia eu acho que a criança estando alimentada é o válido. Uma mãe não deixa de ser mãe porque não amamentou ou porque teve filho precisado. Então vocês podem entender que a dinâmica da fala é sempre, eu fui atrapalhada, tá? Ela não consegue reconhecer isso, mas foi. E no final eu também não sou menos mãe. Então há muita ferida ainda. Há nenhuma elaboração do que lhe aconteceu e há muita proteção dos outros e nada dela. Ela está protegendo os outros. Todo mundo que estava ao redor dela, para ela, fez tudo que era para ser feito, né? E na verdade é o contrário. Aí outras mulheres muito irritadas, você interpretou tudo errado. A doutora acolhendo as mães que não conseguiram amamentar porque é sua psiquiatra, você falando, né, coisas horríveis. Tudo isso, gente, tudo isso, infelizmente, é ali uma reação violenta de mulheres violentadas. O que eu tenho para dizer para vocês é, meu conteúdo está aqui, não para tratar vocês como mãezinhas. Eu quero tratar vocês como mulheres adultas. Leiam, se aprofundem no meu conteúdo, mas se aprofundem em si mesmas. Vocês não serão capazes de lutar contra um sistema se vocês não nomearem nem quem vocês são e nem quem é o sistema que vão lhes atrapalhar a amamentar. Depressão pós-parto é possível tratar amamentando, tá bom? Então eu encerro nossa conversa de hoje e mando um abraço para todas vocês
Estamos aqui, segunda e quinta sempre, pra gente conversar. Um beijo.